Eu fiz um podcast sobre vivendo na pandemia e eu não sei se todos conseguiram ter acesso, se vocês ouviram. Foi um pouco do conteúdo que eu acabei trazendo nas segundas-feiras aqui pra gente. Tudo aquilo que foi dito ali, lógico que não vai ter a mesma sensibilidade de quando a gente está aqui juntos, né? Porque aqui tem uma egrégora diferente, né? Mas eu tentei colocar ali um pouquinho do conteúdo para a gente lembrar, porque os dias vão passando e a gente esquece, né? De tudo que a gente vem falando, dessa vibração toda, tá tudo muito denso aí fora, né? E eu tenho visto, assim, muitas pessoas que têm chegado até mim com muita mágoa, muita tristeza, muita raiva, né, a intolerância, tudo que a gente vem falando mesmo, né? Mas eu acho que é possível sim fazer uma transformação pela alegria, apesar de todos os desafios, porque os desafios sempre vão estar aí, né? Eles sempre estarão permeando a nossa vida. Lógico que hoje está um pouco pior, né? Porque a gente, além dos nossos desafios, ainda tem a pandemia, né? Mas sempre tem, se a gente parar para pensar, sempre tem alguma coisinha ali, né, que tá nos cutucando, tirando a gente ali da nossa zona de conforto também, né? Então vamos lá, vou começar a falar aqui de aceitação. Gente, olha, eu busquei a trabalhar a aceitação com duas abordagens, tá? A primeira abordagem foi seguir aquela linha de autoaceitação com relação à valorização pessoal. Sabe, aquelas coisas de autoestima, de autoconfiança, de quando a gente quer ter o cabelo da cor de não sei quem, a cor da pele, ser magra, ser alta, ser baixa, ser mignon, aquelas coisas todas de estética, né, que para a mulher eu acho que ainda é muito mais difícil, apesar que hoje em dia o homem também tá, né, assim, com essa questão da estética, também tá bem conectado, né? Tá todo mundo tentando se cuidar da melhor maneira, né? Do visual, da aparência, até porque muita gente vive de aparência, né? Em algumas, dependendo do que trabalha. Então, eu vi a primeira abordagem por esse ângulo. E quando a gente fala de autoestima, nós estamos falando daquilo que nós somos e nós devemos nos aceitar do jeito que nós somos, né? Lógico, dá para dar um tapinha, né? A gente vai lá, pinta o cabelo, né? Faz uma funilaria e pintura de vez em quando, mas tem gente que acaba exagerando, né? Fazendo, de repente, lipoaspirações seguidas, colocando um monte de produto dentro do corpo que acaba desfigurando o corpo da pessoa, né? Então começa a ficar neurótico por causa das rugas, e sendo que elas fazem parte, né, da nossa vida. Dá para dar uma melhorada, mas não precisa exagerar tanto a ponto de deformar e as pessoas já não te reconhecerem mais ali. E nem você mesmo, né? Porque você também não sabe quem é você. Então, e a autoconfiança, aquela questão da gente olhar para nós e ficar assim, eu não sirvo para nada, olha só como eu sou incompetente, por que eu falei, por que eu não falei? Então, todas essas questões relacionadas a essa valorização pessoal, a minha sugestão é que ela seja observada com muito carinho, e é um trabalho contínuo, né? Porque todos os dias nós somos questionados. E nesses casos, a minha sugestão é que seja a pessoa busque realmente ajuda, né? Então, numa análise ou num processo de desenvolvimento pessoal, eu acho que o processo de autoconhecimento é para isso, né? E a outra abordagem que eu achei assim, não que a valorização não seja importante, mas eu achei que essa outra caberia muito para o que estamos vivendo, que é trabalhar a aceitação com relação às perdas, né? E a pandemia tem trazido muitas perdas, né? Perdas de pessoas, perdas de emprego, casamentos se dissolvendo porque não está dando conta de fazer o convívio, né, de ter o convívio. Eu falo que as bodas de álcool e gel vai ser para poucos, né? Então a gente precisa trabalhar aí com muito carinho essas relações, né? E quando há essa perda, né? Então eu vou trabalhar especificamente a questão assim dessa perda relacionada a um luto, né? De uma pessoa que se vai.
independente das condições, né? Que aquilo, ou mesmo um emprego, né? Às vezes a pessoa trabalhou uma vida inteira e de repente agora na pandemia a pessoa é desligada. Então, quando a gente tem essa perda, esse choque, né? É necessário se fazer um desapego, mas não é nada simples. Só quem perde e as suas perdas, independente de quais sejam elas, é que entende o tamanho dessa dor, né? Cada um de nós que vive essa dor é que vai compreender, né? E eu fui buscar essa questão de trabalhar esse desapego na psicanálise, né? Então, o Freud, lá em 1900, ele já trazia essa questão da importância de se trabalhar o luto. E porque a vida é transitória, né? A gente fala tanto de impermanência, né? Que a vida ela é fluida, ela não cessa, ela não para. E que é preciso, sim, parar, fazer o luto daquilo que dói em nós, para que a gente possa dar continuidade na nossa vida. É como se não houvesse espaço para o novo. A gente precisa fazer esse desligamento para que o novo flua na nossa vida e aquilo continue acontecendo. E esse desapegar é preciso, né? O deixar ir. Acontece que a gente insiste em segurar, né? Assim, não vai, principalmente quando é uma pessoa muito querida, né? A gente não quer que a pessoa vá, a gente é egoísta, a gente tem aquilo tudo dentro de nós que a gente não permite essa pessoa se desligar de nós, né? E aí, quando a gente fica segurando, a gente impede que esse processo de luto aconteça, né? Então, num primeiro momento, a gente precisa acolher essa dor. É olhar para ela e falar assim, ok, dói, né? Porque às vezes a gente passa por um processo de negação. Não, a qualquer momento a pessoa vai entrar, ela vai chegar. Então, esse desapegar não é uma tarefa simples, né? A gente primeiro precisa acolher aquela dor. Ok, eu sinto, ela dói, né? Para depois eu poder seguir em frente com todo esse processo. E aí, existe uma questão, né? Que a pessoa parte, tá? Pode ser até o fim de um relacionamento, tá bom? Vamos a um exemplo assim, a pessoa partiu. E aí a gente começa a sentir culpa. Culpa porque a gente não amou bastante essa pessoa que foi embora, né? Porque a gente não cuidou o suficiente dessa pessoa que foi embora. E aí começa a bater aquela culpa. Eu podia ter feito mais, né? Ou vice-versa, né? A gente começa a pensar também que a pessoa podia ter me amado mais. Como assim ela foi embora? Ela podia ter cuidado mais de mim, né? E nesse caso, nessa segunda volta, né? A gente começa a criar um ódio, né? E isso acontece muito em fins de relacionamento, né? Como assim a pessoa foi embora, me largou, me traiu, né? É uma perda de um relacionamento. E aí a gente começa a criar um ódio dentro da gente, como se a pessoa não tivesse permissão de partir porque ela não me amou o suficiente. Então começa aquelas disputas, aquela briga, aquelas vinganças e a gente querendo ver a pessoa sofrer e aí começa brigas infindáveis, né? E nesses casos, gente, quando acontece assim perda sucessiva, sabe, uma atrás da outra, a pessoa começa a perder pessoas, perder emprego, várias perdas sucessivas, a gente precisa olhar com carinho, porque pode ser perdas que se repetem. Vocês já viram casos de viúvas que já perderam um monte de marido? Tem alguma coisa aí que a gente precisa olhar com carinho, né? Pode ser um luto acumulado que ela não vivenciou. Então sempre vem uma nova experiência para que essa pessoa vivencie o luto. Acolha essa dor, né? E quando a gente não faz esse acolhimento, né? Quando a gente tenta aí, fica insistindo, essa devastação no corpo, na alma, ela é assim desestruturante, né? Acaba com a nossa vida mesmo e começam a vir questões repetitivas. Então, o que eu preciso fazer? Me apropriar desta perda, independente de quais tenham sido os motivos, qual seja essa perda,
é me apropriar, como se fosse uma herança simbólica, sabe? Que a pessoa foi e deixou aquela herança, que é aquela dor para mim. E o que eu tenho que fazer? Olhar para essa dor com carinho e colocar ela dentro da minha história, porque ela faz parte. Não adianta eu negar ou excluir essa dor, porque o mais fácil é a gente excluir, né? A gente pega, se enfia no trabalho, se enfia em alguma situação para poder não olhar para aquela dor. E isso é muito comum, né? A gente está fugindo da dor. Então a gente precisa acolher essa dor, porque ela faz parte da minha vida e ela vai ser um ciclo que eu vou precisar vivenciar. Então, nesse momento, a gente precisa autorizar que o outro vá, né? Autorizar que o outro me deixe também, né? Permitir, sabe quando a gente fala assim, eu deixo ir e também me liberto, né? Eu liberto você e a mim. Que esse trabalhar o luto era esse deixar ir, o autorizar que o outro me deixe também, né? E saber perder, né, gente? Porque nessa vida a gente veio para aprender de tudo, inclusive aprender a perder. E hoje em dia a gente tem uma geração mimimi muito grande, né? Que ninguém quer perder. Então a gente começa a brigar por coisas tão pífias, tão ínfimas. E na verdade o que a gente precisa é compreender que perdemos, né? E que dói perder, não é uma tarefa fácil e simples. E aí, gente, tem uma outra questão também, que as pessoas querem que a gente viva esse luto logo. Ai, vai logo, esse luto aí precisa passar logo. Não é assim, gente. Tem gente que demora para fazer esse processo, né? Eu ouvi algumas pesquisas que não fecham, que até 1 ano é normal a pessoa estar vivendo esse luto, né? E o luto, gente, segundo o próprio Freud fala, ele não tem tempo, né? E ele precisa de tempo para isso, né? Assim, a gente não pode apressar esse luto. Ah, então eu vou logo trabalhar Ho'oponopono para me desapegar logo disso que está me incomodando. Não é assim. Essa dor, ela vai, daqui a pouco ela volta para nos visitar. De repente a gente esquece um pouco, aí do nada ela aparece e dói de novo. Então a gente precisa ter muito carinho e acolhimento, dar boas-vindas a essa perda, a essa dor, toda vez que ela retorna pra gente. Então, entender, né, que ela faz parte do nosso corpo, essa dor, e que ela vai diminuindo. Aos poucos a gente vai trabalhando, vai modificando os sentimentos, as sensações. Num primeiro momento ela dói, daqui a pouco a gente vai ficando com uma saudade, daqui a pouco a gente lembra com uma saudade gostosa, mas nunca vai, a pessoa não vai voltar mais, né? Então é guardar aqueles bons momentos que ficaram com a gente, mas nos permitir ter essa dor. E é isso que eu trago para nós hoje, que a aceitação é a gente saber perder, mas saber acolher a dor da perda,